Vamos para o nosso ponto número 3, que é a liderança inclusiva. Hoje o tema inclusão, né, é o tema de todas as conversas dentro das organizações. E aí aqui a gente traz uma provocação. Muitas vezes a gente fala de inclusão quando a gente fala de diferentes grupos, que, de fato, temos vários desafios, né, referentes a isso. Mas vamos falar de uma inclusão diferente, ou que talvez não tenha tantos holofotes em cima, que é a inclusão quando nós temos ideias diferentes, comportamentos, às vezes, diferentes, né? O quanto que a liderança hoje é preparada para lidar com pensamentos que são diferentes dos seus. E aqui a gente não está falando de comportamentos que sejam fora da cultura desejada, não. Novamente, a cultura tem traços que precisam, né, serem vistos em todos os profissionais, muito bem. Mas, ainda assim, existem pensamentos diferentes, desejos diferentes, um olhar sobre a vida diferente. Se a gente pensar que temos no mesmo grupo, no mesmo time, gerações diferentes e que tiveram educação totalmente, né, distintas entre si, como é que a liderança lida com isso? Eu acho que aqui a gente tem um grande desafio para recursos humanos de como preparar as lideranças para lidar com essas diferenças. Eu acho, assim, que a melhor forma, pelo menos uma ideia, né, de como fazer isso, é você juntar pessoas para entender este pensamento, para ouvir as ideias, né, que as pessoas trazem, mas com aquele olhar mais aberto. Juntar pessoas mais experientes com aquelas que acabaram de entrar, ou que têm idades muito diferentes, coloca para conversar, cria assuntos, processos, para que as pessoas se conheçam e conversem dentro do seu time. Você, eu acho que vai perceber a quantidade de, né, ideias novas que vão surgir daí. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, né, a gente percebe que uma coisa tem que estar conectada à outra, porque a diversidade ela só é produtiva se houver inclusão. Não adianta você trazer pessoas com históricos diferentes, origens diferentes, né, conhecimentos diferentes, e não fazer com que essa mistura ela seja uma mistura produtiva, né? Então, a gente percebe, às vezes, né, um grande esforço em trazer diversidade com uma baixa efetividade de inclusão. Então, a gente acaba, sem querer, né, a gente percebe algumas empresas, né, atuando de uma maneira contra a diversidade, porque traz a pessoa, mas não ouve, não escuta o que ela tem para dizer, né? E é complexo, porque o que ela tem para dizer pode dar uma visão completamente diferente do produto ou do trabalho que você tem, né? E de repente, você tem que realmente alterar aquilo a partir dessa outra visão. Você tem que perceber o valor, maneiras de fazer isso, né? Um brainstorm ajuda, né? Mas você tem que ter outras formas de conseguir capturar essas ideias e fazer com que elas sejam produtivas. E, ao mesmo tempo, você tem que gerenciar essa questão da inclusão, né? O quanto que essas ideias novas, né, de origem de pessoas diversas, geraram valor para a empresa. Então, acho que tem aí, né, um método, né, por trás para fazer com que a diversidade seja efetivamente produtiva. Quantas vezes eu já ouvi aquele comentário que é: eu gostaria de falar, mas eu tenho medo. Eu até tenho uma sugestão, mas não vai adiantar nada. Quantas vezes, gente, você que está assistindo, né? Às vezes está chegando à posição de liderança agora, ou é um líder mais experiente. Cuidado, porque podem estar falando de você. Mas quantas vezes a gente já ouviu isso? Quantas vezes a gente já reagiu assim? Então, isso vai totalmente fora do que isso que a gente está conversando aqui. Nós, líderes, estamos ouvindo. Nós estamos dando espaço, as pessoas se sentem bem, qualquer ideia ou até uma reclamação, uma coisa que não está legal, a gente tem a liberdade de se expressar. Pausa para reflexão. Tem tudo a ver e a gente fica tentando trazer processos a mais. O básico a gente não está fazendo. Soluções simples são, em geral, as mais, né, inteligentes.